Amigo torcedor vascaíno, se prepare, porque o ano de 2026 promete muitas emoções e novidades para o nosso Vascão. O que vimos em 2025 foi bom, foi legal, mas ainda há muito espaço para superarmos as expectativas e trazer alegrias para a torcida cruzmaltina. E a primeira grande novidade envolve a reapresentação do elenco, que já tem data marcada e promete marcar o início de uma temporada cheia de movimentações. O Vasco da Gama definiu que o elenco principal se reapresentará no CT Moacir Barbosa no dia 10 de janeiro. Mas antes disso, já na segunda-feira, dia 5, parte do grupo, incluindo jovens da base e possíveis reforços, dará início aos trabalhos para se preparar para o Campeonato Carioca. É importante destacar que, diferente de outros anos, o Vasco reduziu o período de férias do elenco, aproveitando 10 dias de descanso no meio da temporada, durante a Copa do Mundo de Clubes e acrescentando mais 20 dias agora no final de dezembro, garantindo que o time chegue descansado e focado para os desafios do início de 2026. O período de folga começou no dia 22 de dezembro e segue até o dia 10 de janeiro, com datas organizadas de forma a permitir que todos os jogadores retornem ao CT prontos para iniciar os treinamentos e se integrar aos novos reforços que possam chegar. A estreia do Vasco no Campeonato Carioca já está marcada para o dia 14 de janeiro, contra o Maricá. E a estreia no Campeonato Brasileiro será no dia 28 de janeiro, diante do Mirassol, garantindo que o time comece o ano com foco total em suas competições. Além disso, o torcedor vascaíno pode se animar com novidades fora das 4 linhas que prometem valorizar ainda mais o clube. A partir do ano que vem, a Nike será uma fornecedora oficial do uniforme do Vasco, trazendo não apenas um impacto visual positivo, mas também financeiro, com um contrato estimado em 42 milhões de reais por ano apenas pela estampagem da marca no uniforme. Esse é um passo importante para consolidar a imagem do clube e reforçar seu posicionamento no cenário nacional e internacional. Paralelamente, o Vasco trabalha na negociação de um novo patrocinador master, com valores que podem chegar a 70 milhões de reais fixos e com metas que elevam esse montante para até 100 milhões de reais. Trata-se de um dos maiores contratos da história do clube, e a expectativa é que seja fechado nos próximos dias, permitindo que o Vascão inicie 2026 com uma estrutura ainda mais sólida, fortalecida tanto dentro quanto fora de campo. Com a Nike no peito e um patrocinador master forte, o clube se posiciona de forma estratégica para competir em alto nível e com ambições claras de crescimento. Falando sobre reforços, o Vasco também se movimenta para trazer nomes de peso que possam contribuir significativamente para o elenco. 2 jogadores que vêm movimentando os bastidores cruzmaltinos são John Aras e Nicolás Otamendi, e cada um apresenta uma situação particular. No caso de Nicolás Otamendi, trata-se de um atleta argentino de 37 anos, titular e capitão do Benfica, clube que disputa a Liga dos Campeões e que deseja retornar à Argentina após o término de seu contrato no meio do próximo ano. Apesar de haver um contato inicial, não há negociações avançadas e a possibilidade de sua chegada ao Vasco é extremamente remota. Já John Aras apresenta uma situação mais favorável, pois atua no Wolverhampton, que enfrenta dificuldades na Premier League e não tem espaço no clube inglês. A aproximação com o Vasco é mais concreta, contando com influências internas que podem facilitar sua vinda, mas ainda assim exige negociações e cuidados específicos para que tudo se concretize de forma positiva.
A situação de Aras é acompanhada de perto pelo clube e o nome dele gera expectativa entre os torcedores, pois trata-se de um reforço de impacto que pode agregar experiência e qualidade ao time, contribuindo para a meta de disputar a Copa Sul-Americana de forma competitiva. O projeto do Vasco para 2026 busca fortalecer o elenco dentro de suas limitações, mirando grandes nomes e consolidando a equipe para superar os desafios que virão no ano que se inicia. E não podemos deixar de destacar a questão do investidor Marco Lanquia, que movimenta o cenário vascaíno neste momento. O clube trabalha para assinar o memorando de entendimento com o empresário, uma etapa fundamental que representa o interesse formal de Marco Lanquia em adquirir a SAF do Vasco. Esse passo vem após a assinatura do NDA, o termo de confidencialidade, que garante que todas as negociações e informações internas permaneçam sigilosas. Caso o memorando seja assinado, o Vasco terá a oportunidade de contar com um empréstimo ponte, que poderá ser utilizado já nesta janela de transferências, ampliando as possibilidades de reforços e fortalecendo o elenco de forma mais estratégica e eficaz. O empréstimo ponte representa a chance de realizar contratações mais qualificadas do que as observadas na janela anterior, permitindo que o clube busque jogadores de destaque no cenário sul-americano e europeu, dentro de um planejamento que visa melhorar a performance do time e proporcionar ao torcedor um ano de muita emoção. Esse movimento estratégico é um reflexo da ambição do Vasco em se consolidar como um clube competitivo, preparado para enfrentar desafios dentro e fora de campo e garantir que 2026 seja um ano marcante na história cruz-maltina, com novidades que certamente impactarão positivamente a torcida. Seguindo a linha de 2026, o Vasco da Gama entra em um período de grandes expectativas e movimentações, e o torcedor cruz-maltino já pode sentir o clima de otimismo no ar. Além da reapresentação do elenco e da organização das competições que se aproximam, o clube trabalha de forma intensa para consolidar seu planejamento financeiro e estrutural, buscando garantir que cada passo dado no início da temporada seja estratégico e traga resultados sólidos ao longo do ano. O memorando de entendimento com Marco Lanquia, se assinado, promete abrir novas oportunidades não apenas para reforços, mas também para ajustes internos no clube, envolvendo desde infraestrutura até melhorias no departamento de futebol. Essa possibilidade de aporte financeiro imediato por meio do empréstimo ponte dá ao Vasco uma vantagem importante em relação ao mercado de transferências, podendo antecipar negociações e assegurar contratações que de outra forma seriam mais difíceis de concretizar. O planejamento do clube, portanto, se mostra minucioso, considerando tanto o cenário interno quanto o externo, de forma a preparar a equipe para encarar o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro com força e competitividade. Dentro do campo, a expectativa é de um elenco ajustado, com jogadores que entendam o projeto do Vasco para a Sul-Americana e que possam somar experiência e qualidade à equipe. O retorno gradual de atletas da base, combinado com reforços pontuais, cria um equilíbrio importante entre juventude e experiência. O dia 5 de janeiro marcará o início dessa fase, com jovens talentos se reapresentando e já entrando em fase de preparação física e tática. A integração desses atletas é fundamental, pois permite que o técnico conheça melhor o potencial do grupo e comece a desenvolver estratégias específicas para a temporada. A reapresentação oficial do elenco principal no dia 10 será o momento em que todo o time se encontrará completo
incluindo os reforços que já tiverem chegado, e o trabalho de preparação para o Carioca será intensificado. Os treinos englobarão aspectos físicos, técnicos e táticos, garantindo que os jogadores estejam prontos para enfrentar os desafios que surgirem e que o Vasco mantenha sua competitividade desde o início do ano. O planejamento é detalhado e pensado para que cada etapa do processo maximize o desempenho do grupo sem deixar lacunas ou improvisos. O calendário competitivo também é um fator que influencia diretamente na preparação do Vasco. A estreia no Campeonato Carioca contra o Maricá, marcada para o dia 14 de janeiro, exige que o elenco esteja pronto e em sintonia, pois o torneio estadual serve como base para ajustar estratégias e consolidar o grupo antes de enfrentar desafios maiores. A sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, com a primeira partida contra o Mirassol no dia 28 de janeiro, requer atenção especial, já que a Série A exige consistência e capacidade de adaptação rápida. Por isso, o Vasco prepara uma pré-temporada estruturada, com treinos intensos e amistosos estratégicos, garantindo que o time alcance o ritmo necessário para disputar as competições de forma competitiva. Cada decisão, desde a escolha do elenco até a definição de amistosos, é tomada considerando o impacto na performance ao longo de toda a temporada, de modo que o clube esteja sempre um passo à frente e pronto para enfrentar qualquer adversidade. Enquanto isso, fora de campo, a chegada da Nike e do novo patrocinador Master representa um marco histórico para o Vasco. O contrato com a fornecedora de material esportivo garante não apenas visibilidade, mas também uma injeção significativa de recursos, permitindo que o clube tenha maior liberdade financeira para planejar investimentos em reforços e estrutura. O novo patrocinador Master, com valores fixos e metas que podem alcançar cifras recordes na história do clube, adiciona ainda mais segurança e estabilidade. Esses acordos comerciais refletem o crescimento da marca Vasco da Gama e mostram que a instituição está em processo de fortalecimento, buscando se consolidar como um dos clubes mais estruturados do Brasil. A combinação de planejamento financeiro, investimentos estratégicos e atenção aos detalhes reforça a ambição do clube em 2026. E a torcida pode esperar um ano repleto de novidades, surpresas e, claro, futebol competitivo de alto nível. Em termos de reforços, as negociações com John Aras e Nicolas Otamendi refletem a busca por nomes de impacto, mesmo diante de limitações de projeto. Enquanto a possibilidade de trazer Otamendi permanece remota, devido ao seu contrato com o Benfica e seu desejo de retornar à Argentina, Aras apresenta uma chance concreta de integrar o elenco, com a vantagem de estar em um clube europeu em baixa e aberto a ouvir propostas do futebol brasileiro. A articulação interna, incluindo contatos diretos com influenciadores e pessoas próximas ao atleta, aumenta as chances de sucesso. Mas ainda exige paciência e estratégia, pois qualquer negociação de peso demanda cuidado e atenção a todos os detalhes. A expectativa é que, caso Aras chegue, ele se torne um reforço capaz de equilibrar experiência e qualidade ao grupo, contribuindo de maneira significativa para o desempenho do Vasco nas competições da temporada. Além disso, o clube continua avaliando outras oportunidades no mercado, sem pressa, mas com foco em jogadores que possam fazer diferença, garantindo que cada contratação agregue valor e esteja alinhada com o projeto do time. O cenário de 2026 para o Vasco da Gama é, portanto, de grandes mudanças e expectativas.
Com a preparação do elenco, a chegada de novos patrocinadores, a possibilidade de aportes financeiros e negociações estratégicas por reforços de peso, o clube se posiciona de forma ambiciosa para enfrentar os desafios da temporada. Cada passo é pensado para consolidar a equipe, fortalecer a instituição e garantir que a torcida tenha motivos para se empolgar com o futuro. As movimentações nos bastidores, as negociações financeiras e a preparação física e tática do elenco indicam que o Vasco não está apenas reagindo ao mercado, mas construindo ativamente seu caminho para um ano de sucesso. A união entre planejamento estratégico, gestão financeira e atenção aos detalhes dentro e fora das 4 linhas demonstra que o clube está pronto para fazer de 2026 um ano memorável, elevando novamente o nome do Vasco da Gama no cenário nacional e garantindo que o torcedor cruzmaltino possa acompanhar uma trajetória marcada por conquistas e emoções intensas. A temporada se aproxima e cada notícia, cada movimento, cada reforço e cada decisão do clube contribuem para um ambiente de expectativa e entusiasmo que promete envolver a torcida do início ao fim do ano, mostrando que o Vascão está se preparando de forma séria e estruturada para alcançar seus objetivos e se destacar em todas as frentes em que atuar. Com todos esses fatores somados, o Vasco da Gama entra em 2026 com perspectivas promissoras e a possibilidade de apresentar um futebol mais estruturado e competitivo. A torcida tem motivos para acreditar que o clube está se preparando de maneira abrangente, alinhando planejamento financeiro, reforços estratégicos e desenvolvimento de base para alcançar resultados expressivos. O entusiasmo cresce à medida que cada notícia e movimentação demonstra que o clube busca não apenas sobreviver, mas se fortalecer em todos os aspectos, oferecendo ao torcedor um ano de grandes expectativas e possibilidades reais de sucesso. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado da bola pode estar prestes a ser movimentado por uma notícia que agita torcedores e analistas. Marlon Gomes, promessa revelada pelo Vasco da Gama e recentemente chamado de presente da Nike por seu potencial, estaria retornando ao clube que o projetou. Fontes próximas ao jogador e ao clube indicam que há conversas avançadas. E a possibilidade de Marlon voltar à Colina preocupa e entusiasma ao mesmo tempo, principalmente diante do cenário de reconstrução que o Vasco vem enfrentando nos últimos anos. Marlon Gomes chamou a atenção desde cedo, com atuações destacadas nas categorias de base, e rapidamente despertou o interesse de clubes europeus e patrocinadores. O vínculo com a Nike, que o acompanhou desde a adolescência, reforça o apelo de sua carreira, transformando cada passo do jogador em assunto de mercado e especulação. O retorno ao Vasco, portanto, não seria apenas um reforço técnico, mas também um movimento simbólico. A chance de reconectar uma promessa jovem ao clube que o formou, gerando expectativa entre torcedores e especialistas. Dentro do clube, há um clima de otimismo cauteloso. A diretoria, ainda sem confirmar oficialmente qualquer negociação, monitora o mercado e avalia como a presença de Marlon Gomes poderia impactar o elenco e a base. Para os torcedores, a especulação acende uma esperança de ver o Vasco novamente com jovens talentos capazes de transformar partidas e projetar o futuro. O fator emocional é inegável. Marlon não seria apenas mais um reforço,
mas um retorno simbólico de alguém que conhece a história, a camisa e a cobrança da torcida. Especialistas em futebol destacam que, caso se concretize, a volta de Marlon Gomes poderia servir de modelo para outras negociações envolvendo atletas formados no clube, incentivando uma política de valorização de jovens talentos que já provou gerar resultados expressivos. Por outro lado, a negociação ainda enfrenta obstáculos naturais do mercado, como contratos, valores e interesses de investidores e patrocinadores. A Nike, como parceira histórica, certamente terá papel relevante e cada movimento será observado de perto por quem acompanha o futebol brasileiro. Enquanto isso, a torcida permanece atenta, espalhando rumores e compartilhando análises sobre o potencial impacto de Marlon Gomes no elenco. O retorno do jogador ainda não é oficial, mas a simples possibilidade alimenta discussões em redes sociais e programas esportivos, mantendo acesa a chama de esperança em tempos de reconstrução e instabilidade. Se confirmado, seria mais do que uma contratação. Seria o reencontro de talento, história e expectativas em um só nome. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!